A festa acabou e a conta chegou. A economia dá sinais de desaceleração e recessão técnica entra no radar do mercado. Não, Rob, mas eu assisti ontem mesmo na rede do Plim Plim. Primeiro, cuidado aonde você está se informando. E em segundo lugar, voo de galinha. A perspectiva de recessão técnica, isso é, 2 trimestres consecutivos de contração da economia, contração do PIB, já está no cenário mais provável de economistas de pelo menos 6 instituições. Maldita Faria Lima, maldito mercado. Bem que a rede do Plim Plim fala mesmo que eles querem derrubar o governo. Não, é o próprio governo que está se derrubando. Esses dados foram divulgados pelo órgão do governo, IBGE, que por sinal tá uma treta danada lá dentro. A chapa esquentou, meu amigo, tá sendo faísca. O IBGE trouxe aqui dados de novembro, que mostrou que as vendas do varejo caíram mais do que estavam esperando, o volume de serviços também, e na indústria a produção já acumula queda em outubro e em novembro. Pera lá. Isso daqui é déjà vu. Eu já vi esse filme antes. Inflação começa a sair fora de controle, taxa de juros explode, ações e fundos imobiliários derretem sem parar, dólar dispara, aí começa a vir o quê? Governo fazendo campanha massiva. Não, tá tudo bem, olha só que maravilha que nós estamos, se apegando em números que eles sabem que são passageiros. Quando esses números também se esfacelam entre os dedos, meu amigo, aí é um Deus nos acuda. Me conta uma coisa, você já viu esse filme que eu acabei de descrever antes? Já, se você refrescar na sua memória, você já viu cada capítulo. Hoje, o script é o mesmo. Olha aqui se não é a mesma coisa que a gente viu lá no governo da Dilminha. Inflação fechando acima da meta, principalmente nos alimentos. Mostrei pra você aqui no nosso bate-papo quanto que subiu a carne, quanto que subiu o café, quanto que subiu o leite, as frutas. Selic disparando sem menor perspectiva de cair. Olha aqui, ó, Itaúzão há 2 dias atrás já falou Selic em 15,75, teremos pressão do dólar, teremos pressão da inflação. Mas pera lá, se o script é exatamente o mesmo, só muda o personagem principal, qual será o final dessa história? Nós sabemos muito bem aonde que termina essa história. Após uma série de lambanças e sempre botando a culpa nos outros, é os imperialistas americanos, são os malvados da Faria Lima, os gananciosos malditos dos empresários. Nunca eles. Só que daí chega uma hora que acaba as desculpas e também acaba o dinheiro e o povo brasileiro fica sem nada no bolso e também sem rumo. Aí tem que encarar uma crise longa. Nós estamos caminhando para esse cenário, a menos que seja dado um cavalo de pau virado a 180 graus, o que não vai acontecer, na minha opinião, até as eleições de 2026, esse será o resultado. Tanto é que ninguém fala do Brasil hoje. E quem está dizendo isso é simplesmente o bilionário fundador do Nubank. Ninguém fala do Brasil hoje. A gente não está no radar de ninguém. Muito investidor saiu do Brasil e já perdeu a confiança. E uma vez que essa confiança é perdida, é difícil recobrar a confiança. E quando você olha a sua carteira de investimentos no Brasil, você vê a tragédia que foi ano passado. Olha o Ibovespa aqui, tá vendo? Ó, caindo mais de 28% em dólares. E quando a gente pega do outro lado, a Bolsa Americana, no mesmo período, ela subiu mais de 26%. E a própria Faria Lima, que é a Wall Street brasileira, tá mais focada na Wall Street original dos Estados Unidos do que investimentos no Brasil. Eles estão vendo com otimismo o que está acontecendo na terra do Tio Sam, mas o Brasil está na beira do precipício, no limite da desorganização. Eu perdi as contas já de quantos gestores de investimentos no Brasil estão focados em dolarizar o patrimônio, investir em Bolsa Americana, e aqui não é diferente. Seguimos comprados na Bolsa Americana, comprados em dólar, e é exatamente o que eu estou recomendando para os clientes da nossa consultoria. Tenha investimentos na terra do Tio Sam. Você quer ser cliente da minha consultoria? É o primeiro link na descrição ou nos comentários fixados. Já os investimentos no Brasil, nenhuma surpresa aqui também, né?
continuamos muito leves no Brasil. Em um dia as coisas sobem muito, em outras elas derretem, despencam. Os investidores vão perdendo interesse pelo país, porque não tem nenhum tipo de previsibilidade, nenhum tipo de segurança, é uma montanha-russa danada, uma loucura. Todo dia tem uma surpresa, vemos melhores oportunidades fora do país. E dá para entender, né? De um lado, você tem esta duplinha aqui. E de outro lado, você tem esta dupla aqui. Qual dessas duas duplas que você se sente mais confiante para deixar as rédeas da economia? Me conta aí, viu? Rob, mas investimentos no Brasil é para longo prazo. Na teoria é, mas na prática não é assim que funciona, e eu digo isso com conhecimento de causa, porque na minha consultoria de investimentos eu converso com os clientes, os meus colegas consultores também conversam, e esse negócio de longo prazo é muito bonitinho para você parecer intelectual, para você parecer diferenciado, mas no campo de batalha do dia a dia, ninguém segura uma ação por 20, 30 anos, ninguém segura um título do Tesouro por 20, 30 anos. Isso que você está vendo é os últimos 5 anos de renda variável, que já é considerado, na prática, longo prazo. E olha o que aconteceu com o investidor de longo prazo na Bolsa Brasileira. Você está vendo a inflação aqui, ó, e você também está vendo a poupança. Os dois foram melhores do que ações brasileiras e fundos imobiliários brasileiros. Ah, Rob, tá querendo me desestimular? Eu tô jogando limpo com você para você não ser iludido com falsas promessas. Renda variável funciona muito bem nos Estados Unidos. No Brasil, é outro game. O que funciona muito bem no Brasil é a renda fixa. Olha a diferença nos últimos 5 anos. Não tem jeito, o nosso país é o país do rentismo. Não dê murro em ponta de faca. Tá vendo esses gráficos aqui do lado? Sabe o que é isso daí? É a renda fixa, meu querido. E não tem nenhum segredo aqui não, são só investimentos que você tem acesso. Você tá vendo aqui na sua tela? O que era o IRFM? É o índice de tesouro pré-fixado. O que é o EMAB? É o índice do Tesouro IPCA. CDI você sabe que é, eu nem preciso falar, né? Então, enquanto o investidor de renda variável só tá se lascando em 5 anos, é coisa pra caramba, o investidor de renda fixa tá como? Sem correr risco, acumulando rentabilidades positivas. E é por conta de observar como as coisas funcionam realmente no nosso país e o cenário atual que continuamos recomendando aos nossos clientes maior exposição a renda fixa, dando prioridade para pós-fixado, aproveitando que a Selic está subindo sem parar e não tem perspectiva de dar um pause. Rob, então não é para ter nada em renda variável? Saiba que essa exposição que você está tendo aqui em renda variável não vai dar frutos, presta muita atenção, não vai dar frutos no curto prazo. Você está semeando para colher no futuro. E tem um detalhe fundamental, é preciso ter uma mudança nas eleições presidenciais de 2026. Acontecendo essa mudança, isso daqui vai explodir na sua carteira, como aconteceu com o Temer/Bolsonaro. Época de ouro na nossa bolsa. Agora, se continuarmos com o mesmo governo, esse tipo de rentabilidade aqui vai ser o que você vai encarar mais e mais tempo. Sem ajuste fiscal, haverá uma espécie de calote na dívida disfarçado pela inflação. Quem está dizendo isso é um doutorado em economia pelo MIT. E aí ele estava trocando uma ideia sobre a situação no Brasil. Os investidores não acreditam que o governo vai fazer qualquer coisa importante para reduzir as despesas, ou pelo menos fazer que elas parem de crescer. E como é que faz para reverter esse quadro? O superávit primário, receitas e despesas. Para reverter o aumento da dívida, precisaria ser 2% do PIB. Hoje a gente tem um déficit de 0,5%. Então, tem que fazer uma virada, um cavalo de pau, 180 graus, de 2,5 pontos, só para estabilizar, só para parar o aumento. Obviamente que os investidores não acreditam que o governo vai fazer nada parecido. E eu também não vou ficar aqui com esperança. É 2026, o único fio de esperança que eu tenho. Virar um ajuste via inflação é um calote disfarçado, num certo sentido. Você está diminuindo o valor da dívida. Os possuidores da dívida, aqueles que comparam títulos com taxa de juros fixa lá atrás, vão perder. E é por esse motivo que eu passo para os nossos clientes aqui, ó, pré-fixado,
mínima exposição. É o que menos tem exposição a todos. Fica de 0% a no máximo estourando 3%. E o dólar vai para onde? Taxa de câmbio 6,50 no final de 2025 e 7,20 em 2026. Você tá vendo agora a importância de investir no exterior? O que o próximo governo eleito vai ter de fazer? O que o Temer e o Bolsonaro fizeram. Quando o presidente Temer aprovou o teto de gastos, a taxa de juros caiu à metade. Em 6 meses, sem fazer nada. Só com a expectativa de que você ter o teto de gastos. E teve o teto de gastos, né? Temer e Bolsonaro foi a época de ouro para a Bolsa de Valores. Se nós tivermos mudança em 2026, meu amigo, a Bolsa de Valores vai porrar. E a galera que tá amargando aqui, chorando sem parar em ações, em fundos imobiliários, vai ficar sorrindo de orelha a orelha. Mas tem que ter a mudança. Se não tiver mudança, você não quer nem saber aonde a gente vai terminar. Enquanto o Brasil dá 2 passos para trás, os Estados Unidos dá 10 saltos para frente. Até poucos dias atrás, no governo Biden, os caras eram tudo contra, tal, para agradar quem tá no poder. Entrou o Trump, mudou totalmente, né, cara? O Bank of America é como se fosse o Banco do Brasil, assim, sabe? E ele afirmou que os bancos americanos estão prontos para adotar as criptomoedas nas transações financeiras e pagamentos do dia a dia. Só falta o sinal verde das autoridades. É claro que o Trump vai dar o sinal verde, ele é um baita entusiasta das criptomoedas, inclusive ele lançou a criptomoeda meme dele. E sim, nós aqui na RC Wealth também temos a recomendação de criptomoedas. As 3 primeiras não tem segredo, Bitcoin, Ethereum e Solana. Agora, aqui vem o segredinho, mas cuidado, vai com cautela, vai com calma, não vai trocar os pés pelas mãos, tá? Essas 5 aqui tem potencial incrível, mas também tem risco de ir a zero. Então vai com cautelinha aí. E de todas as recomendações de hoje, a mais importante é você clicar no primeiro link na descrição ou o primeiro link nos comentários fixados. Você vem aqui, ó, nesse botãozinho azul e vai colocar o seu nome, e-mail e WhatsApp. E nós vamos entrar em contato no seu WhatsApp para você escolher o melhor dia e horário para a nossa primeira reunião. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui.